Olá, como vai? Meu nome é Fausto Zambuja Machado, eu sou médico geriatra, tenho um site que chama Café com Doutor e hoje eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou comentar um filme que chama Um Senhor Estagiário. Ele é estrelado por Robert De Niro e a atriz Anne Hathaway. E principalmente para comentar a questão de uma velhice saudável, né? No filme Um Senhor Estagiário, o Robert De Niro representa um idoso de 70 anos e um idoso que envelheceu bem. Então ele é um idoso robusto, ele tem uma vida independente, ele mora sozinho, né? Tem uma vida independente, resolve suas questões do dia a dia sozinho. E esse filme mostra principalmente duas visões, né? Um contraste entre os jovens de hoje e contrapondo com um senhor já idoso, com experiência de vida. Então sempre mostra como que era a vida antigamente e como era a vida hoje. Eu espero que vocês gostem. Então, se a gente fosse colocar numa escala geriátrica, né, o personagem Ben, ele seria considerado um idoso robusto, porque ele está com a cabeça boa. A gente vê que ele vai começar a trabalhar na empresa da Julie's, né, que é uma empresa de e-commerce que vende basicamente vestuário feminino. E que foi uma empresária, a Julie's foi uma empresária que cresceu muito rapidamente, muito competente, muito inteligente, rápida. E o Ben é esse senhor, né, que já é aposentado, que já foi, que trabalhava no mesmo prédio da Julie's, né, mas que ele já se encontra aposentado, ele é viúvo. A sua esposa já faleceu no filme, né? E esses são os dois personagens principais. Interessante falar que no começo do filme, já no começo do filme, mostra ali o Ben nas suas situações do dia a dia, no seu viver, na aula de yoga, fazendo os movimentos da yoga para acalmar, mostrando que realmente ele tem uma vida agitadas assim, ele tem uma vida intensa, ele encontra com os amigos, mostra ali a amizade e um relacionamento, vamos dizer assim, amoroso que ele teve com a senhora. Enfim, um senhor aposentado. Ele fala que a vida dele é boa, que ele tem um filho, né, e tem um neto, e ele fala ali das atividades dele do dia a dia, que o neto dele ensina muitas coisas para ele. E qual que é a virada do filme? Numa banca de jornal, ou seja, um elemento antigo, né, das coisas de antigamente, ele vê um folheto numa banca de jornal oferecendo uma vaga de trabalho justamente para estagiário, mas que seja uma pessoa idosa. É um programa de trainee, de estagiário da empresa da Julie's, né, que é essa empresa de roupas, e ele vai se candidatar. O interessante é mostrar esse contraste, né, e a questão, eu não diria conflito, né, mas mostrar a questão das gerações. Então ele vai na banca de jornal, ele lê o jornal dele físico, o papel, e ali ele encontra o anúncio de jornal em papel. Só que quando ele vai fazer a entrevista de jornal, a entrevista de emprego, ele pede inclusive a ajuda do neto, né, de 7 anos na história, porque a empresa pede o quê? Não precisa mandar currículo. Faça um vídeo se apresentando e mostrando qual que é as suas inspirações, e manda um vídeo por uma plataforma que seja, daí até coloca, né, as questões das tecnologias, que seja pelo YouTube, pelo Vimeo. Enfim, fale de você e fala qual que é a sua aspiração aí com
com a candidatura a ser estagiário. E esse programa de estagiários foi, vamos dizer assim, foi uma iniciativa de um grande amigo da Julis na empresa, que é o funcionário dela, que se chama Cameron, né? E falando, olha, como nós estamos crescendo, tem a questão da representatividade, e foi visto pela empresa e que seria bom ter um programa aí de admissão de idosos, e ele avisa isso para a Julie, né? E a gente vê que no começo a Julis, né, tá bem descrente ali, tipo assim, ela vê aquilo ali como uma obrigação formal, ela não põe confiança, né? E o Ben, depois de fazer o vídeo, ele é contratado como estagiário na empresa. Só que a Julis não recebe bem. Ela tem uma secretária que dá apoio a ela, que é a Beck, e ela encontra ali 5 minutos na agenda dela para que o Ben possa conversar com a Julis. E por quê? Porque o Ben, no início já do primeiro dia, ele vê que o trabalho dele na empresa é como se fosse um assistente da dona da empresa, que é a Julis, né? E ele estaria junto dela. Então a Beck consegue essa entrevista para ele, né, de 5 minutos. Ela fala que não precisa, né? A Julis fala que não precisa do senhor, que prefere que ele vá para o departamento de marketing, tipo assim, sai da minha cola, né? Ou seja, ela não toma em alta conta, e para ela aquilo ali é um peso, né? Mas o Ben firme ali, né? Isso aí a gente já começa a ver as características do Ben. Ele vai firme, não, eu fui determinado a trabalhar com você, então se você deixar, ele de forma respeitosa, ele fala, se você deixar, eu quero ficar como assistente seu. Ela fala, não, então tudo bem, qualquer coisa eu te mando um e-mail. E esse e-mail nunca chegou, né? Ou seja, ela não tinha intenção nenhuma ali de precisar dos préstimos ali do Ben. E o Ben fica esperando ali, mostra esse primeiro contato dele, de contato com a tecnologia, até para o computador, né? Ele precisa de ajuda para o companheiro do lado para ele precisa da ajuda do companheiro do lado ali para ligar o computador, que é só abrir, mas precisa tocar na tela, enfim. E como a Julis não passa nenhuma atividade para ele começa a se interagir com os outros colegas, ele vê as questões do cotidiano ali da empresa, ele ajuda no que ele pode, assim, às vezes até com coisas simples, como a menina que faz a entrega de correspondência entre as mesas, né? Então ele vai se inteirando ali, ele dá conselhos para os seus amigos, né? Outros estagiários que entraram junto dele, e ele vai se inteirando com a empresa, com a dinâmica da empresa. E até que acontece que um certo dia ele tem um contato mais próximo da Julis, porque ele vê o motorista dela bebendo álcool, né? E ele vai lá de forma firme. Então primeiro ele viu que podia ser um problema, né? Um motorista dirigindo alcoolizado, ele foi lá de forma firme, falou para o motorista, olha, eu vou dirigir para ela hoje, eu vou dirigir para a Julis hoje porque você está alcoolizado. E depois disso o motorista até sumiu, né? Então a gente mostrando a força de caráter dele, né? E na empresa a gente vê valores dele. Ele é um idoso, ele é uma pessoa que é proativa, que é amiga, que se inteira das questões, faz amizade com todos. E assim, ele vai se mostrando como uma pessoa muito agradável e que começa a influenciar os outros jovens, porque é uma empresa basicamente de jovens,
Então ele começa a influenciar até mesmo os outros jovens. Então ele é vestido de forma mais formal, ele vai lá com paletó, faz a barba todo dia. Isso vai influenciando os outros. Aquele esquema de empresa americana, sem bainha, sem salas, né? Todo mundo junto, todo mundo descolado, com camiseta, e ele não, ele vai de forma séria, ele vai com a maleta, né? E ele fala, olha, essa maleta aqui é um clássico. Daí até é bem significativo, porque o companheiro dele de mesa acaba comprando a maleta, ou seja, ele vai de forma vagarosa, ele vai influenciando os seus amigos de forma positiva. E voltando lá na questão do motorista, né, que ele foi motorista da Julis, e ali ele começa a conhecer a Julis mais de perto e ela conhecê-lo, né? Então, e ali também ele teve aquele primeiro contato com a família da Julis. A Julis é casada, tem uma filhinha, então ali também mostra esse convívio. Ele começou a ter tanto um convívio familiar com a Julis, como ele começou a assumir cada vez mais pequenos trabalhos na empresa e conhecer a empresa. E uma coisa que a gente vê, por exemplo, na Julis, que apesar dela ser muito inteligente, muito rápida, de ter sido alguém que subiu muito rapidamente, ela é uma pessoa extremamente desorganizada. Ela tem a mesa dela, que é junto dos funcionários. Lógico que à parte ela tem uma sala de reuniões que ela fica, mas ela tem a mesa dela onde ela recebe os presentes, cartões, e a mesa dela tá uma bagunça, ou seja, aquilo ali mostrando como que é a vida dela na empresa, que é uma vida que está assim, tudo bagunçado, tudo desorganizado, cada hora chega um pacote novo na mesa, e o Ben, ele vai lá, né, e arruma a mesa dela, organiza, coloca os pacotes, e por isso, e ela nota isso. E ali todos batem palma pro Ben, né? E bate o sino, que toda vez é a característica da empresa, todo mundo fizesse algo louvável, seria comentado ali com o sino, bater o sino. Tipo assim, o Ben fez algo espetacular, que foi arrumar a mesa da Julis, né? Enfim, de pouco a pouco ele vai ganhando cada vez mais apoio de outros colegas, né? E a própria Beck, que é a administradora das questões da Julis, a Beck, que é a secretária, vamos dizer assim, da Julis, ela também se aproxima muito do Ben, e ela que dá a notícia, olha, o motorista parou, você pode levar a Julis onde ela estiver aqui. E nisso ele vai lá avisar, e ele ouve a conversa da Julis com o seu amigo, né? Falando, olha, necessidade, a empresa cresceu muito rápido, nós estamos desorganizados, nós ganhamos incentivos de acionistas, mas para colocar dinheiro na empresa, os acionistas estão querendo que tenha a figura do CEO, né? Para organizar, para ditar as rédeas, tomar rumos da empresa, porque ela ficou muito grande. E aí que o Ben entra nesse momento da conversa, ou seja, ele sabe que a empresa está crescendo, que a Julis está passando por algumas dificuldades e que precisa dessa figura do CEO. E logo depois disso, né, como motorista, ele leva a Julis na casa dela e ele conhece o marido e conhece a filha. Então ele começa a fazer tanto parte da vida, vamos dizer assim, mais familiar da Julis, quanto as questões da empresa. E ali há esse crescimento e chega uma hora que ele começa até mesmo a dar uma ajuda para a Julis. Tem uma
parte do filme que é muito importante, que só tá a Jules na empresa. E como ele é assessor dela, ele fica até altas horas junto com a empresa. Tipo assim, ela não foi embora, ele fica lá até ela ir embora. Tipo assim, como ele é um assessor dela, ele vai ficar próximo dela. E outra questão, a todo momento o filme mostra isso. Olha, como uma outra característica do Ben, ele tem uma descrição. Quando a Beck pergunta, o que você ouviu a conversa lá dentro? Quando ele vê a conversa do Sil, ele fala, não ouvi nada demais, a minha audição não é muito boa, mas assim, como ele tem uma descrição. Então, no filme, em vários momentos, mostra essas qualidades do Ben, né? De alguém que é experiente, que tem vivência de vida, que passou por muitos, vamos dizer assim, conflitos, e que conhece o meio empresarial. Então ali naquele momento de trabalho, só o Ben e a Jules, ela começa a se abrir. Daí ele fala para ela, eles tomam ali uma cerveja, comem uma pizza, né, e começam a conversar. Daí eles começam a ter um relacionamento assim de amizade, tanto a Jules quanto o Ben. Eles começam a ter um relacionamento ali tanto de patroa quanto empregado, mas também começa um sentimento de amizade, né? Então ela ali vai lá e pergunta, olha, como é que foi? Fala da sua vida. Daí o Ben se abre e fala, olha, eu tenho um filho, ele já tem um neto, ele me ajuda nas questões tecnológicas. Mas ele também, daí ali que é revelado que o Ben já trabalhou ali na indústria, vamos dizer assim, de e-commerce da Jules. Então aquele galpão da empresa era onde o Ben trabalhava. Ele era o administrador, o presidente da empresa, e que vendia listas telefônicas, ou seja, algo que foi ultrapassado, que já não existe mais. Mas o lidar dele com a empresa, como na vida empresarial, isso não foi perdido. Vamos dizer assim, só mudou o produto, né? Mas as questões do dia a dia, as crises, ele falou, olha, eu sou bom em crises, eu já enfrentei crises anteriores na empresa. E a Jules vai começando ali uma admiração muito grande por ele, olha, né? E ali nesse meio eles também conversam, olha, a necessidade da empresa, que a gente precisa de um CEO. E o Ben fala assim, olha, eu sou familiarizado de como você trabalha, assim, a dedicação que você põe nas coisas, né? Quando foi na produção, lá na fábrica, na produção, você vê todos os detalhes, né, do pacote, por exemplo, o site, se a visualização da mercadoria está sendo muito bem feita. Tipo assim, Jules, eu te admiro demais. Você tem que escolher bem um CEO, né? Porque no meio empresarial eles podem o quê? Querer intervir na sua empresa. Isso não pode ser perdido, né? Então vamos voltar aqui. Então o Ben, né, tinha a noção que dependendo de quem de quem a Jules colocasse como acionista ali na empresa, ele poderia mudar os rumos da empresa e talvez mexer na essência e no trabalho que a Jules fazia e que era muito bem feito. Então o Ben ponderava, olha, você precisa de alguém que é de confiança, mas que você tome as decisões, né? Tipo assim, e você tem que colocar alguém que tenha essa clareza, né? De que você que vai tomar a decisão. Então o filme todo, e junto com isso também, como eu falei, ele tem contato também com a família da Jules, né? Ela
tem um casamento um pouco conturbado, porque como ela trabalha muito, ela vê a questão do CEO na empresa como algo que vai aliviar o trabalho dela, que ela vai ter mais tempo livre para ficar com a família, com o marido e com a filha, porque ela é uma pessoa muito ausente. Ela trabalha muito e não dá a devida atenção para a família. Mas o que a gente vê ali é que essa desestruturação vai muito junto, né? O trabalho e a família, tá os dois desestruturados, e talvez um seja reflexo do outro. Então ela deposita a questão de colocar um CEO na empresa como um jeito de melhorar a família. E o Ben foi realmente esse contraponto ali, porque acontece uma situação familiar dentro do casamento dos dois. O Ben tem essa noção e ele ajuda até mesmo nessa questão familiar. Tem até um momento que ele leva a filha da Jules para a escola, é a Paige, né, que é o nome da filha. Ele leva a Paige para a escola, para a Jules, porque o marido da Jules não podia levar. Então, ou seja, ele ajudou tanto nas questões da casa, quanto nas questões do domicílio, do emprego, né, da empresa da Jules. E tem uma parte muito interessante que o Ben tem que resolver um problemão da esfera familiar. A Jules, naquela rapidez dela, eu vou estar dando spoiler, tá, gente? Então, quem não quiser, assista o filme primeiro, né? Para por aqui. Que a Jules manda um e-mail meio desaforado para a mãe, entendeu? Porque, minha mãe é muito chata, enfim, mas ela quer mandar para o amigo dela, mas ela acaba mandando para a mãe. E quem que vai resolver? Vai ser o Ben. O Ben que vai resolver a situação da maneira antiga. Porque assim, o que aconteceu? Ela levou a situação para o pessoal da informática. Olha, mandei um e-mail, como é que eu faço para apagar esse e-mail? E o pessoal da TI não conseguiu, falou, não é impossível. Tem a questão de segurança do e-mail, que é muito grande, não tem jeito de quebrar essa segurança, a gente não consegue. Daí o Ben fala, não, eu resolvo esse problema. Ou seja, eu vou resolver esse problema à moda antiga. Ou seja, todo momento do filme mostra esse contraponto, né? As coisas à maneira antiga e novo. E nesse caso, o Ben falou, olha, nós vamos ter que resolver esse problema de modo antigo. Então eles vão lá, montam uma equipe, né? E o Ben falou que não, a gente vai entrar no computador dela. A minha mãe não... Daí a Jules falou, a minha mãe não deixa a senha, né? Então ele falou, não, então nós vamos lá e vamos apagar o e-mail lá no computador da tua mãe. Ela falou, tudo bem, né? Daí eles vão lá, montam a equipe. É um dos momentos muito engraçados do filme. O filme, ele tem esse drama, mas ele também é uma comédia muito boa, né? É um roteiro muito bom, realmente. E realmente eu recomendo aí a vocês assistirem. Então, mostrando, olha, o Ben, nas situações de crise, ele fala, olha, eu consegui resolver o problema, né? Vamos dizer assim, eu e minha equipe. E mostra esse entrelace de novo com a equipe e com a Jules. A Jules, não, vocês foram fera, né? Hoje nós temos que comemorar, vamos sair para beber, né? Vamos sair para comemorar esse feito que vocês fizeram, tipo assim, vocês limparam minha barra com a minha mãe, né? Então eles vão ali e ela conversa com os 3 funcionários dela, os 3 estagiários, né? Ela conversa ali com o Davis, né? Que entrou junto com o Ben, o Jason, que foi que deu as boas-vindas ali, que ficou
muito próximo também do Ben, e também o Lewis, né? Foi a equipe, né, dos dois funcionários antigos e um estagiário, e que foram resolver esse problema. Eles conseguiram entrar na casa, enfim, depois eles têm que sair correndo porque o alarme da casa é disparado e a polícia chega lá, mas eles conseguem apagar o e-mail da mãe. Enfim, eles vão ali nesse momento de descontração. Ela elogia demais o Ben e falou: olha, daí ela fala para vocês três: olha, vocês três aí, vocês parecem jogador de videogame. Assim, hoje os homens não crescem, né? Então tem essa crítica construtiva, né? Olha para o Ben, você olha o cara que vai lá, que dá o lenço para uma dama, né? Que cuida. Então ela tem até esse sentimento paternal, né? O Ben cuidando dela como um pai ali, cuidando para que ela, inclusive depois, né, no final da noite, ela passa mal e quem cuida dela é o Ben. Enfim, ela vai cada vez mais admirando o Ben, e o Ben ganhando a atenção e a confiança da Jules, né? Enfim, é um filme muito bom. E todo momento é esse. As questões familiares, a crise familiar e a crise na empresa, o desgoverno da empresa, tudo de pernas para o ar. Tipo assim, a Jules, ao mesmo tempo que ela quer cuidar melhor do tempo dela, tipo assim, ela anda de bicicleta dentro da empresa, porque ela quer aproveitar o tempo dela resolvendo as coisas e se exercitar ao mesmo tempo. Então, mas assim, esse é o contraste, o equilíbrio entre a vida familiar e a vida de trabalho. E o Ben sempre nesse meio termo, ajudando tanto a questão familiar da Jules, quanto as questões na empresa. Por exemplo, um dos toques que ele dá para a Jules, ele fala: olha, os lugares que vocês estão gastando muito com propaganda não está dando retorno. E aqui nesses lugares estão dando mais retorno. Então, enfim, ele começa a dar dicas para a Jules ali, para a empresa melhorar o rendimento dela. Por exemplo, outra dica que ele dá para a Jules: olha, valoriza a Beck, né, que é a sua administradora, ela cuida de tudo para você. Porque a Beck começa a chorar uma certa hora com o Ben, porque ele começou a ganhar destaque que ela nunca teve, mas ela fazia tudo para Jules. Daí ela fala: não, tá bom, eu vou valorizar quem está perto de mim, principalmente a Beck. Daí ela vai lá e valoriza. Ou seja, o Ben vai sendo esse paizão que abraça. Então, recomendo demais esse filme. Acho que vocês vão gostar. No final mostra esses contrapontos. Enfim, e todos ali na empresa cresceram junto com a experiência do Ben, de alguém mais velho, que já passou por muitas questões, por muitas emoções, vamos dizer assim, e que ele pôde ajudar tanto a dona da empresa quanto os colegas de trabalho. E é muito interessante que chega um momento que as coisas vão se ajustando, né? O marido da Julie se arrepende, começa a se aproximar de novo da Julie, né? E a Julie ao mesmo tempo reconhece que ele largou o emprego para poder cuidar da filha. Então tem uma questão de admiração dos dois lados, e ali depois eles fazem as pazes, e o marido dela fala: olha, não aceita esse CEO, porque chega uma certa hora no filme que a Jules fala: olha, achei alguém, né, que fez tudo que eu queria, mas o Ben fala: mas a decisão final é dele. Entre ele e você, a decisão final é dele. Daí ela fala: olha, achei alguém. E o momento crucial do filme é justamente isso, né? O marido dela chega lá na empresa, ou seja, junta, né,
ali na empresa e fala, olha, você não, eu me arrependo do que eu fiz, mas você não pode colocar alguém na empresa que vai mandar em você e que a última decisão é desse alguém. Ou seja, o mesmo conselho que a Jules tinha recebido do Ben. Então esse momento crucial, ou seja, as coisas em casa estão arrumando e a Julie está arrumando um novo CEO para cuidar e para ajudar na empresa. E nisso o Ben, ele se chateia um pouco, né? Tipo assim, por causa do medo, né? O medo de que alguém vai colocar o dedão onde não é chamado e começar a mudar o rumo da empresa, que ele achava que estava sendo muito bem conduzida pela Jules. Então ele tinha esse receio. Então, depois da decisão dela, ele falou, olha, arrumamos a pessoa que vai ser o nosso CEO, né? Então o Ben, ele vou tirar um dia de folga, né? Ele tira o dia de folga. E a Jules, e esse é o momento final do filme, né? Que fica em aberto. E a Jules, depois de reconciliar com o marido, a questão na família, ela vai correndo para conversar com o Ben. Daí ela chega lá assim, o Ben está fazendo a aula de Tai Chi Chuan, lá no parque, de forma tranquila, e ela chega toda afobada, né, pro Ben para conversar com ele, e ele, calma, tipo assim, vamos fazer o Tai Chi junto com a gente, daí os dois começam a fazer o movimento, e o que deixa subentendido é isso, né, o Ben vem ali como um ponto de equilíbrio, e ele ajuda a começar o quê? A conduzir a Jules. Então, o que dá a entender que a Jules vai abrir mão do CEO e que talvez ela chame o Ben para essa posição, né? Por quê? Porque ela criou um nível de confiança tal, ela viu as qualidades do Ben, inclusive como administrador. Então a impressão que dá, lógico que no filme isso fica subentendido, né? Mas a impressão que dá é que ela vai abrir mão do CEO e chamar o Ben para ajudar a conduzir a empresa. E a impressão é justamente nisso. Quando o Ben começa a fazer os movimentos, ela vai lá e olha para ele, né? E num ambiente o quê? De calma, tipo assim, ó, tá tudo correndo, não, agora é hora de respirar. Vamos aqui comigo, tranquilo. Ou seja, o Ben parece que começa a conduzir a Jules, né? Enfim, a conclusão do filme é essa, né? E mostrando esse choque das gerações e mostrando como há muitas das coisas que podem ser trazidas para o mundo de hoje, que são valores que são perenes e que vai permear toda a vida das pessoas, não é questão de idade, né? E mostrando isso, olha, os jovens hoje precisam o quê? De mais direção, precisar de alguém para aconselhar, para estar ali ajudando a ter um outro ponto de vista, deixar os jovens ficarem mais calmos, para que venham com toda a força, o vigor, a rapidez da juventude, mas seja o que? Contrabalanceado com toda a experiência, os pensamentos, né? O equilíbrio da velhice. Enfim, recomendo demais com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, recomenda aí. Se puder, deixe a sua inscrição para a gente conseguir mais inscritos aí. E deixa o joinha, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê na próxima.